Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e nós estamos alegres, contentes, felizes, né, pela sua presença aqui neste canal. Meu nome é Alan Calixto, você está no canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. Hoje nós estaremos aí com a Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ter uma visão panorâmica acerca deste livro extraordinário que conta nada menos do que a história da igreja, né? A história da igreja é a partir de Jesus Cristo e todas as suas conquistas, né? As suas dificuldades para o crescimento desta igreja, mas ao mesmo tempo da sua dificuldade, houve um grande crescimento dentro desta congregação, dentro desta igreja, aquilo que posteriormente iria ser conhecido como cristianismo, mas que ainda no primeiro século da igreja não tinha esta conotação, não tinha esta ideia, né? Este título de uma religião chamada cristianismo, ela só viria posteriormente com Constantino o Grande, no ano 313 depois de Cristo. É ele que vai aí, de certa forma, fazer com que o cristianismo fosse a religião predominante do Império Romano do Ocidente, ok? Então, a partir daí é que temos a ideia do cristianismo. Mas é claro que aqueles seguidores de Cristo que já estavam na igreja desde a morte, a ressurreição e a ascensão do próprio Jesus, aqueles que estavam pregando o evangelho de Cristo, eles são, de certa forma, seguidores de Cristo e, posteriormente, fazedores, né? Fazendo parte do cristianismo, ok? Então eu peço a sua colaboração não só para você clicar neste vídeo, né? Para você ter esta aula, porque mais uma vez eu falo para você, este conteúdo agora será no formato de um aulão. Então, por esse motivo, ele vai ter um pouco mais de tempo do que geralmente nós fazemos, tá? Nossos vídeos aqui no canal Galardoar são vídeos curtos, são vídeos de 15 minutos, 20 minutos. Só que hoje, excepcionalmente, né, este vídeo, excepcionalmente, como assim outros também que previamente são falados, que são aulões, então este também vai ser um aulão, tá ok? Um aulão para o Instituto Bíblico Ebenezer, tá ok? Principalmente com relação à extensão de Valverde Pastor Jorge Luiz, tá ok? Mas obviamente, como vai ficar aqui no canal, todos poderão assistir para a glória e honra do nome do Senhor. Você já deve ter percebido também o mapa, né? Ali atrás, fiz questão de colocá-lo ali, e já peço a você, neste primeiro momento, que você tenta printar esta tela neste momento, né? Por que eu falo neste momento? Porque eu estou um pouco mais virado agora, propositalmente, para que você possa printar esta tela e depois você aumenta, dá o zoom aí na própria tela sua, para você ir observando os locais, né, que nós falaremos aqui, principalmente em se tratando das 4 viagens missionárias do apóstolo Paulo, que é um dos ícones, um dos personagens principais que estão dentro do livro de Atos dos Apóstolos, ok? Então, já que você printou, vê aí, eu vou te dar mais um tempinho, dá uma printada, né? Ou você coloque aí, não sei como é que o seu smartphone printa a tela, dá uma printada na tela e aí nós vamos continuar agora aí, tá ok? Então, muito obrigado pela sua presença. Eu peço encarecidamente que você nos ajude dando like aí no vídeo, né? Compartilhando, comentando, curtindo, tá ok? Se inscrevendo, você que é novo aqui no canal, se inscreva aí no canal também, Galardoar de Ensino,
porque o ensino aqui é de presente para você. Você não paga nada, é de presente. Nós estamos aqui para poder dar um conteúdo o mais fidedigno possível, né? Estudamos aí para que você possa ter um conteúdo também muito bom diante de tantos expoentes que nós temos nas redes sociais, né? E aí nos canais aí são N pessoas muito mais até balizadas do que eu, mas também que eu glorifico a Deus pela sua vida e pela sua inscrição, que você tem acreditado no nosso trabalho, no nosso desenvolvimento, né, a todo instante. Muito obrigado por tudo mesmo e Deus continue abençoando a sua vida, ok? Vamos lá, Atos dos Apóstolos, né? Nós vamos fazer uma visão bem panorâmica, bem direta, porque nós estamos aí embasando também, ó, o livro do Instituto Bíblico Ebenezer, Atos dos Apóstolos, tá vendo? Atos dos Apóstolos. Nós estamos aqui com a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada, e é importante, é crucial nós termos a Bíblia Sagrada também. E eu tenho um livro aqui como subsídio, né? Que também pode ser um livro que eu já deixo de recomendação para vocês, que é o Manual Bíblico de Halley, tá? Manual Bíblico de Halley, tá bom? Esse é o que nós vamos usar, inclusive, aqui para embasar pontos assim arqueológicos, tá bom? Pontos, os pontos mais importantes do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos trabalhar a partir deste livro, tá? Do Manual Bíblico de Halley, ok? Então você pegou aí o papel, pegou a caneta, né? Vai anotando, vai lembrando, esse vídeo vai ficar aí no canal, então você pode ver, rever, compartilhar com os seus irmãos também, para que eles possam ter aí o maior ponto possível, tá ok? Então nós vamos iniciar falando os pontos principais que nós vamos trabalhar neste aulão. Vamos tentar ao máximo trabalhar todo o arcabouço do livro de Atos dos Apóstolos, sempre em uma visão panorâmica, apesar de ser um arcabouço no sentido de nós tentarmos dissecar todo o conteúdo, mas sempre falando de maneira panorâmica os conteúdos, porque senão a aula passaria aí de 2 horas, 3 horas. Eu tenho convicção de que você não iria ter paciência para poder estar aí vendo, né, uma aula de 2 horas e meia, 3 horas, né? Então eu sei que é complicado, né? Mas vamos lá. A data do livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, Atos dos Apóstolos é o livro que a maioria dos eruditos, ele também coloca um outro nome para ele, né? A maioria dos estudiosos que falam sobre Atos dos Apóstolos também dizem que estes atos, na realidade, deveriam se chamar Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Alguns também dão a ideia de que, na realidade, não seriam Atos dos Apóstolos, mas Atos de apenas 2 apóstolos, uma vez que há uma ênfase muito extraordinária em apenas 2 apóstolos e uma ênfase ainda maior em cima de apenas um apóstolo. Então, estes apóstolos são os apóstolos Pedro e Paulo, tá ok? Então o apóstolo Pedro, ele também é um ícone, uma personagem fundamental, protagonista em Atos dos Apóstolos, mas nada se compara ao apóstolo Paulo. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele não é o apóstolo dentre os 12 que Jesus havia escolhido para si. Então ele não é um dos 12 apóstolos. A bem da verdade é que alguns expoentes também acreditam que a ideia da vaga, né, de Judas ou Iscariotes, que havia se suicidado em Mateus capítulo de número 27, né? Ele havia suicidado porque conspirou contra Jesus, vendeu Jesus, traiu Jesus, e num lampejo de remorso ele foi precipitar-se
como o apóstolo Pedro vai mencionar em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. Então, alguns estudiosos vão acreditar que Paulo era para entrar no lugar de Judas, né? Isso são algumas ideias, tá bom? Isso não é algo que é concreto, mas faz sentido, né? Faz sentido uma vez que os 12 que Jesus escolheu, agora dos 12 são só 11, e Deus já estava, né, com a intenção de chamar o apóstolo Paulo para o seu colégio apostólico, para aquilo que seria a continuidade ou colocar no lugar alguém no lugar de Judas ou Iscariotes. É claro que nós temos aí, então, já no primeiro capítulo, né, essa ideia ali de colocar alguém no lugar. É Pedro quem vai tomar a rédea nesse sentido, apesar de Pedro não ser o líder da igreja de Jerusalém, né? Existem pessoas, inclusive aí, pessoas até renomadas, né, falando que Pedro era um líder da igreja de Jerusalém. Não, ele era um dos líderes principais pelo fato de ser o apóstolo de Jesus. Mas quem era o líder da igreja de Jerusalém, ou seja, o bispo daquela igreja, era o Tiago. E este Tiago não era o Tiago apóstolo, tá? Era o Tiago, irmão de Jesus, que foi colocado como se fosse assim uma homenagem ao próprio Jesus. Ele foi colocado ali como o líder, como o bispo da igreja de Jerusalém. Agora é óbvio, evidente, que como nós sabemos que Pedro tinha uma chamada de liderança desde o colégio apostólico, desde o discipulado, né, com Jesus ainda em terra, então alguns vão acreditar que ele também tenha muita voz, muita influência. E aí sim está o ponto elementar. Pedro, como os outros demais apóstolos, tinha uma voz e tinha uma influência muito significativa no primeiro século na igreja de Jerusalém. Agora, bem da verdade, para nós identificarmos quem é o líder, o bispo da igreja de Jerusalém era Tiago, irmão de Jesus, ok? Então nós temos ali, justamente, já no primeiro ponto, né, a gente vai observar que Atos dos Apóstolos ele é um livro que foi escrito pelo grego, né, pelo gentil, melhor dizendo, Lucas, né? Nós temos aí, inclusive, segundo Eusébio de Cesareia, nos seus escritos, né, Antiguidade Judaica, História Eclesiástica, nos seus escritos, ele vai dizer que Lucas era médico, era historiador e um gentil natural de Antioquia, tá? Antioquia. Então, se ele era gentil, é bem provavelmente que essa Antioquia que ele esteja falando é Antioquia da Síria, né? É Antioquia da Síria, tá ok? Então, você tem, inclusive aí, lá no livro de Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 11 e o 14, uma conotação de que Lucas era desta região, natural de Antioquia, e pelo fato dele ser natural de Antioquia, ele vai ser instituído o único escritor canônico não judeu da Bíblia Sagrada. Então nós temos aí de 38 a 40 escritores da Bíblia Sagrada, segundo o saudoso pastor Antônio Gilberto, no seu livro Escola Bíblica Dominical, né? Manual da Escola Bíblica Dominical, mas também a Bíblia através dos séculos, a Bíblia através dos séculos, ele também vai falar sobre isso, que são 38 a 40 escritores, e desses 38 a 40 escritores, né, colocando aí uma média, por volta de somente um, que é Lucas,
não é judeu. O restante dos escritores todos são hebreus ou judeus, ok? Nós temos aí alguns pontos importantes dentro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 ao 5, já vai falar sobre a ideia dos 40 dias que Jesus permaneceu na terra depois da ressurreição. Então, quando é que Jesus permanece na terra depois da ressurreição? A ideia aqui, que o apóstolo Paulo vai falar em outros lugares também do texto bíblico, né? É que Jesus vai aparecer, vai ter pelo menos 10 aparições, vão ter 10 aparições de Jesus ainda nesses 40 dias. No espaço curto de 40 dias, Jesus aparecerá 10 vezes, em 10 ocasiões distintas, para mostrar ao povo que realmente ele ressuscitou dentre os mortos, né? Ressuscitou com o corpo físico, o corpo que era o dele. É claro que agora o corpo ressurreto, um corpo glorificado, um corpo totalmente ignominioso, né? Ou seja, sem vergonha alguma, sem impureza alguma. Jesus agora está para mostrar de fato que para as pessoas que ele ressuscitou. É por esse motivo que Atos começa a ideia da ascensão de Jesus, não é à toa, né? A gente tem que levar em consideração que o escritor de Atos é Lucas, e Lucas não escreve Atos somente, ele escreve o evangelho que leva seu nome. Para falar a verdade, tanto Lucas quanto Atos é um livro só, né? Foi separado a título apenas didático, né? Posteriormente, bem posteriormente, né? Foi separado bem posteriormente o livro de Lucas com o livro de Atos, mas era apenas um volume, era apenas um escrito apenas. Então nós temos aqui a distinção deste livro, e nós temos aqui a ideia muito bem estabelecida, a ideia escriturística, a ideia literária. A gente está falando de um Lucas que é altamente cultural, altamente culto, né? A gente está falando de um Lucas que é teólogo, que é historiador, que é arqueólogo. A gente está falando de um Lucas que é escritor de verdade. Então, a gente está falando de um Lucas que ele tem o grego clássico, ele domina o grego clássico. Você vê que o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Lucas, né, ele tem uma escrita diferenciada. Né? A escrita do evangelho que leva o nome de Lucas, o evangelho de Jesus segundo Lucas, é uma escrita totalmente diferente. Inclusive tem que ter um certo domínio sobre o grego clássico para poder entender e compreender não só Lucas quanto Atos dos Apóstolos, não só o Evangelho quanto Atos dos Apóstolos. Agora a gente precisa saber e entender o porquê que ele escreve desta forma. Ele está escrevendo para um destinatário culto. Ele está escrevendo para um destinatário altamente filosófico. Os gregos, né, têm uma veia literária formidável, fora do comum, quase irrepreensível. Nós não podemos perder de vista que são os gregos, né? Foi a partir dos gregos que saíram ali os Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Você tem aí no primeiro século da igreja, né, o ano 50, 60 depois de Cristo, que é a história mais ou menos de Atos dos Apóstolos, porque Lucas vai escrever Atos dos Apóstolos no ano 60 ou 61 depois de Cristo. Nós temos pouco mais de 400 anos que Sócrates, Platão e Aristóteles passaram pelo mundo, né? Passaram pelo mundo. E o Império Grego tomou uma vastidão, né? Como eu posso dizer, uma proliferação muito grande, principalmente com Alexandre o Grande, né? A proporção que a cultura helenista tomou em todo o mundo de então foi a partir de Alexandre o Grande, né? Desbravando as terras e indo
então conquistando o restante dos territórios que seu pai, Filipe da Macedônia, ainda não havia conquistado. Então, depois disso, depois deste evento, é claro que a gente vai ter, inclusive, depois a morte de Alexandre de febre, né, na Babilônia, e depois que Alexandre morre, não há um sucessor legítimo, isto é, não há uma sucessão dinástica, né, para Alexandre o Grande, então os seus territórios serão divididos e subdivididos pelos seus 4 generais, né? E nós sabemos que os 4 generais são Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. E estes 4 generais, cada um vai para um território específico. Um vai para a Síria, que é o Seleuco Nicanor, o outro vai para o Egito e adjacências, que é o Ptolomeu, né? Outro vai para Trácia, que é justamente ali Lisímaco, e outro vai ficar com os territórios que compreendem a Macedônia, né? Que é Cassandro. Então estes territórios todos têm grande influência grega, tá ok? Influência grega. E a cultura grega pressupõe filosofia, a cultura grega pressupõe medicina, a cultura grega pressupõe Jogos Olímpicos, né? A cultura grega pressupõe mitologia e assim por diante. Há um compêndio intelectual muito forte. Nós vamos ver, inclusive, isso em Atos dos Apóstolos, com o próprio apóstolo Paulo indo para um lugar chamado Areópago, que ali só era é quase que um Olimpo, né? É quase que um Olimpo ali, ou seja, onde as pessoas eram convidadas a estarem debatendo, discutindo nas chamadas que eu posso chamar aqui de ágora, que era um local estabelecido numa praça pública, né, para poder discutir, analisar, trabalhar, dialogar determinados assuntos, e assuntos enigmáticos, assuntos terríveis, ao ponto ali do apóstolo Paulo chegar para falar acerca do Deus desconhecido. Então ele vai falar acerca do Deus desconhecido dentro de um lugar chamado Areópago, onde existia somente filósofos intelectuais. Da mesma sorte, Lucas escreve para os gregos. Escrevendo para os gregos, ele precisa então ser fiel não só aos escritos que ele está pesquisando, isto é, a vida de Jesus e os milagres que Jesus operava no seu ministério terreno de 3 anos, né? E também pesquisar acerca da Torá antiga, porque Lucas vai pesquisar acerca da Torá antiga também, para saber que o ministério sacerdotal só iria ter vigor a partir do 30º ano do homem. 30º ano do homem. E no 30º ano, e Lucas vai iniciar o seu evangelho dizendo: e Jesus era da idade de quase 30 anos quando começou o seu ministério. Então isso corrobora com os escritos judaicos, os escritos hebreus, né, da Torá antiga, da Tanakh, né, ou seja, dos escritos dos profetas e da Torá, lei, escritos e profetas, né, e também corroborava com o seu destinatário, com a perspectiva de um destinatário. Não é à toa, inclusive, também que nós vamos ver quando João vai escrever o seu evangelho no primeiro capítulo de João, ele vai usar a expressão logos, né? O logos ali, que é a ideia da palavra, o logos era muito usado com os gregos, para que houvesse uma boa aceitação também no seu povo, uma vez que João escreve para um universo de pessoas, né? Só que a gente sabe que apesar da jurisdição no primeiro século ser romana,
a língua que predominava ainda era muita a grega, né? Pela sua grande influência. A língua grega era muito usada também no Império, naquele local, no Crescente Fértil, na Palestina do primeiro século. O grego, o latim e o hebraico, o aramaico, né, era muito usado no primeiro século, tanto no ministério de Jesus, quanto depois da ascensão de Cristo. Então Lucas está escrevendo durante o ano 60 e 61 depois de Cristo, aproximadamente, o evangelho que leva o seu nome e Atos dos Apóstolos, porque os dois livros eram apenas um volume. Foi separado a título de didática por homens de Deus que entenderam que assim ficaria muito mais translúcido a Bíblia Sagrada e também entenderíamos de maneira melhor, né? Colocar os dois, colocar ali os 4 evangelhos juntos, tá? E Atos dos Apóstolos separadamente, ok? Então Lucas, ele inicia Atos dos Apóstolos falando sobre a ascensão, né? A ascensão, a preparação, melhor dizendo, os 40 dias que Jesus ficou na face da terra, né? Os 40 dias que Jesus ficou ali ainda depois da ressurreição. Ou seja, para mostrar, né, que ele realmente ressuscitou. Nós temos um grande momento ali, né? Um grande momento ali em Jesus, um grande momento em Jesus, que é justamente a aparição dele para os discípulos e que depois Tomé não vai acreditar a não ser se tocar. E aí Jesus vai falar para ele, olha, vê aqui se espírito tem corpo, vê se espírito dá para você tocar. Ou seja, ali já caía por terra, né, o pseudo-ensinamento que viria posterior a respeito de que Jesus, na realidade, ressuscitou apenas em espírito, porque na realidade não foi ele quem morreu na cruz. Isto é uma heresia, né, que foi fundada, né, logo depois, inclusive, da ressurreição de Jesus, né? Logo depois, inclusive, da ressurreição de Jesus. Logo depois da ressurreição de Jesus. Então, para nós não voltarmos muito e já ficarmos apenas em Atos dos Apóstolos, mas isso precisava ser falado aqui para que você pudesse entender aí um pouco mais, a questão de Jesus permanecer, né? A questão de Jesus permanecer na terra é profético. É profético. Você tem, por exemplo, a ideia do 40, né? A questão da provação, 40 anos no deserto, 40 dias e 40 noites foi tentado pelo diabo. A ideia dos 40 é justamente o sentido de que ele passou pela provação e agora tinha sido aprovado. E o povo na terra poderia acreditar em Jesus, que ele realmente era o Filho de Deus que falou que iria ressuscitar e ressuscitou, né? Assim como a arca de Noé ficou 40 dias e 40 noites sobre a terra, 40 dias sobre a terra, assim também Jesus ficou caminhando 40 dias no seio da terra. Ou seja, para identificar que ele venceu a morte. Ou seja, é profético essa ideia. Então ele venceu a morte, era só para mostrar isso. Então Atos 1 vai iniciar justamente falando sobre isso. A aparição dele e logo em seguida a ascensão de Jesus, né? A ascensão de Jesus. A ascensão de Jesus começa com Atos dos Apóstolos a partir do versículo 6 do capítulo 1. Né? Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ainda estavam acreditando que Jesus iria estabelecer o seu reino com espada, com lança, para destronar Herodes, para tirar, né, César do poderio e estabelecer o seu reino a Israel, ainda ali naquele momento.
E Jesus vai dar uma lambada neles, parecendo até que eles não haviam compreendido o que Jesus ensinou durante 3 anos. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que vai acontecer com vocês? Fique só sabendo, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Até os confins da terra. A ideia aqui não era de saber ao certo, né? Quando é que Jesus iria restaurar novamente? Porque ainda não estava neste tempo. Hoje nós já entendemos que está faltando pouco para o arrebatamento da igreja e uma sucessão de eventos escatológicos serão desencadeados a partir deste evento extraordinário que é o rapto da igreja desta terra, né? Agora, naquele período ainda estava muito longe de acontecer, uma vez que não tinha ainda acontecido vários eventos escatológicos. Eles queriam já que Jesus fincasse o seu reino. E ele estava dizendo, não vos pertence saber isso agora. O que precisa vocês saberem? Vocês vão pregar o meu evangelho. Antes de pregar o meu evangelho, precisam ser revestidos de poder. Então é por esse motivo. Aí Jesus é assunto aos céus. Quando Jesus é assunto aos céus, aparece 2 varões, 2 homens, né? 2 anjos ali ao lado de Jesus e fala assim, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu ouviste ir. É uma promessa, né? Ele foi, mas vai voltar. Ou seja, eles não haviam perguntado ali, será que vai restaurar agora? Não vai restaurar agora, ele precisa subir para preparar lugar que ele disse em João 14. Depois que ele preparar lugar, aí ele volta no seu tempo, né? No seu tempo, porque Jesus sabe o tempo em que ele vai voltar. Nós não podemos confundir o texto que diz que nem Jesus e nem os anjos sabem quando é que ele vai voltar. O texto está se referindo a um Jesus que ainda estava em carne, a um Jesus que ainda estava na terra. O Jesus humano, puramente humano, ele não sabia. Agora que ele está no céu, agora que ele tomou de novo a sua presença para si, agora ele torna a ser onipotente, onisciente, onipresente, e aí Jesus sabe exatamente o dia em que ele virá. O dia, a hora, o momento, o segundo, né? Ele sabe a hora que ele vai vir, ok? Então está faltando bem menos do que faltava, obviamente, lá no primeiro século da igreja, ok? Então nós temos muitos pontos aí elementares. A ascensão de Jesus, que está descrito em Atos 1, dos versículos 6 a 11, que nós acabamos de falar. E nós falamos, inclusive, nós vamos citar aqui a ideia de Atos 1, 12 e 14. Atos capítulo 1, versículo 12 ao 14, tá? Que está relacionado, segundo o próprio Halley, à questão do aposento de cima, né? O que ele está dizendo com isso? Está dizendo que pode ser o mesmo que Jesus instituiu a ceia, o mesmo lugar em que Jesus instituiu a ceia, em Lucas capítulo 22, versículo 12. Apareceu 2 vezes em João capítulo 20, versículo 19 e depois o versículo 26. E o mesmo lugar que o Espírito desceu, Atos 2, 1. O que ele está querendo dizer com isso? A ideia que Jesus, quando foi assunto aos céus, né? O texto que ele está dizendo então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de caminho de um sábado. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer, inclusive, o lugar em que Jesus apareceu para eles logo depois da ressurreição, em João capítulo de número 20, e também o lugar em que Cristo voltará a segunda vez,
e vai pisar no Monte das Oliveiras. Zacarias capítulo 14, versículo 4. Tá ok? E obviamente está ali estabelecido o mesmo lugar em que o Espírito Santo desceu no cenáculo. No cenáculo, ok? No cenáculo. A escolha do sucessor de Judas, nós falamos isso aqui, a escolha do sucessor de Judas, que inclusive em Mateus capítulo 27, versículo 5, traz Jesus por 30 moedas de prata, né? A mesma coisa que fizeram com o profeta Zacarias, e Zacarias remete isso ao período da Torá, o Antigo Testamento, que quem recebia 30 moedas de prata era escravo, né? Com pagamento por toda a sua vida ali de prestação de serviço. Então é mais ou menos, Zacarias vai falar que era o preço que colocaram na mensagem dele, né? Porque é uma mensagem duríssima, e depois Jesus vai ser vendido pelas mesmas 30 moedas de prata, né? Mostrando ali a ideia de ser comparado a um malfeitor, a um escravo, a um bastardo, a um servo, né? No sentido de menosprezo, ok? A ideia da sucessão do lugar de Judas, que apareceu ali, portanto, duas figuras importantes, né? No lugar de Judas. José, que era chamado Barsabás, e o nome e Matias, né? José, que era chamado o Justo, ou Barsabás, e Matias, para entrar no lugar de Judas o Iscariote. E aí a sorte ali do Urim e Tumim, que foram lançados para ver quem que iria ser escolhido como substituto de Judas, vai cair em Matias, e Matias, portanto, entra no lugar de Judas Iscariotes, ali para compor os 12, novamente, que Jesus havia escolhido. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 ao 13, vai falar sobre o Pentecostes. O Pentecoste, lá no livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 16, capítulo 34, versículo 22, e Levítico, capítulo 23, versículos 15 ao 21, fala sobre essa festa. É uma das 3 festas principais que os judeus praticavam. Praticavam muitas festas, mas estas 3 são as mais proeminentes, tá ok? Estas 3 são Tabernáculo, Pentecoste e Páscoa. Tabernáculo, Pentecoste e Páscoa. A festa do Pentecoste, segundo estes textos que nós acabamos de falar agora, também tem o mesmo nome de festa da colheita. Não é surpreendente o que o próprio Jesus fez em aguardar o dia da festa de Pentecostes para poder descer o Espírito Santo, ou seja, derramar o Espírito Santo em forma de revestimento de poder, em forma de muitas águas. Por isso o Espírito ali é tipificado como líquido. Derramar é um líquido, é a água do Espírito. É a mesma ideia de Ezequiel 47, que nós precisamos mergulhar, não só apenas com água na canela, não só apenas com água no joelho, não só apenas com água na lombar, no rins ou na cintura. É água que submerge, é água que nos deixa submergidos no Espírito. Então, por isso que Atos dos Apóstolos ali está tratando sobre a ideia de mergulhar, de derramamento do Espírito, porque naquele momento o Espírito precisaria não descer como descia no Antigo Testamento em porções, que descia esporadicamente na vida e nos corações das pessoas, especificamente. Depois ele saía e entrava em outra especificamente assim, ou 2 ou 3, esporadicamente, simultaneamente, mas não era na massa, não era de maneira geral, não era num conjunto. Aqui vai inaugurar a igreja, inaugura a igreja
com a descida, com o derramamento do Espírito para evidência de que fomos revestidos de poder. E a evidência ali era uma evidência externa. E a evidência externa era a evidência de falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os impulsionava, né? Os impulsionava, os fazia falar, né? Glórias a Deus por isso. Então, esta ideia do Pentecostes, relacionado diretamente à festa da colheita, tem uma ideia surpreendente, porque logo depois, nós vamos ver em Atos 2, do 14 ao 26, nós vamos ver a ideia da pregação do apóstolo Pedro. Porque o povo está pelo lado de fora, tem uns 120 reunidos no cenáculo, a galera está para o lado de fora, né? E estão vendo estas pessoas recebendo este poder, né? Recebendo a autoridade de Deus, o revestimento de poder, e acham que eles estão embriagados. Aí Pedro vai tomar a palavra, vai dizer, olha, ainda são 9, essa é a hora, 9 horas da manhã. Ninguém aqui está embriagado, ninguém aqui está cheio de mosto, ninguém aqui está cheio de vinho. Isto aí que está acontecendo é a promessa de Joel capítulo 2, que vossos filhos terão sonhos, vossos velhos terão visões, né? Os vossos jovens sonharão. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, segundo o apóstolo Pedro, é uma referência evidente de uma profecia sendo explicitamente cumprida. Joel, capítulo 2, versículos 23. Né? É uma profecia explicitamente cumprida. Ok? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 37 ao 47, vai aí aparecer a igreja realmente nascida, a igreja começando a ter uma propulsão. Porque depois da pregação do apóstolo Pedro, que foi uma pregação, inclusive bem enérgica, né? Mostrando que aquele povo ali crucificou a Jesus, né? Vão ser ganhas, quase 3.000 almas serão ganhas para Jesus, quase 3.000 almas na primeira pregação daquela igreja. Uma igreja que não tinha ali mais do que 3 meses. Mais do que 3 meses. Entende isso? Então ali, ó, olha só que interessante. Depois da pregação do apóstolo Pedro, melhor dizendo, depois da pregação dele, a galera começou a entender, a louvar ao Senhor. E o versículo 47 é extraordinário. Aí todos os dias o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Todos os dias o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, o camarada aceitou a Cristo de livre e espontânea vontade, e ele entraria no rol de membro do corpo de Cristo naquele exato momento. Quase 3.000 almas para Jesus. A segunda pregação de Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, né?
Você tem ali Atos dos Apóstolos capítulo 3, você tem o conceito da pregação, não só da pregação, mas antes da mensagem, um milagre aconteceu com aquele homem que estava à beira da porta formosa, que era coxo. Então nós temos uma sucessão ali de evidências de que Jesus estava no início da igreja. Atos dos Apóstolos é um livro que narra a história da igreja. A história da igreja nascente e da igreja que é do primeiro século. A igreja que deu o pontapé inicial, né? A igreja que deu o pontapé inicial. Então nós temos outros pontos, olha só que interessante. Atos dos Apóstolos capítulo 3, nós temos a segunda pregação do apóstolo Pedro, a cura do coxo, ali no templo formoso. Pedro e João indo para o templo a hora nona para orar, né? E depois desta cura, né, ele já tem uma entrada para que o povo pudesse entender ali que Jesus veio não apenas para pregar o evangelho, para ser um profeta, mas também para ascender aos céus e dar poder aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E os apóstolos tinham poder sobre as enfermidades. O que estava acontecendo ali era aquilo que estava predito em Mateus capítulo 28. Agora é me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, né? Vai, prega o evangelho, faça discípulos. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão em outras línguas, em meu nome curarão. E isso está acontecendo em Atos dos Apóstolos, né? Veja aí, Pedro e João, por causa desta façanha, em Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo de número 1 ao 31, Pedro e João são presos, né? O Pedro que negou Jesus nesse mesmo lugar, olha só, Mateus capítulo 26, do 69 ao 75, Pedro vai negar Jesus 3 vezes, por causa quando aquela criada vai falar que parece com ele, ficou com medo de morrer. Mas nesse momento ele não fica com medo de morrer, ele prega o evangelho mesmo sendo preso, não hesita em falar de Jesus. Os versículos 9 ao 12, o versículo 19 até o 20, você vai ter isto aí de Atos dos Apóstolos, capítulo número 4. Nós temos o crescimento contínuo da igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 ao 35. Nós temos a chegada de Barnabé, né? A chegada que eu digo é a evidência que o livro dá a Barnabé, ele já estava ali. Barnabé é um presbítero, né, da igreja de Antioquia, é um presbítero da igreja de Antioquia, capítulo 4, versículo 36 e 37, Barnabé vai ser aquele homem, né, que vai dar aquela grande ajuda para Saulo de Tarso, depois que Saulo de Tarso, em Atos 9, vai se converter, é Barnabé quem vai dar um voto de confiança para ele, porque as pessoas estavam achando que Paulo não se converteu coisa nenhuma, estava mentindo para pegar a igreja como se fosse uma emboscada. E foi Barnabé quem acreditou na verdadeira conversão do apóstolo Paulo, ainda assim chamado apenas de Saulo. Capítulo 5, nós temos ali o conceito de Ananias e Safira, né? Nós temos o conceito de Ananias e Safira, capítulo 5. Capítulo 6, do 1 ao 7, nós temos a escolha, né? Estou correndo aqui para não ficar muito longo, tá bom? Nós temos a escolha dos 7 diáconos. A escolha dos 7 diáconos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, do 1 ao 7. Olha quem são os 7. Né? E Estevão, Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, né, o prosélito de Antioquia, ou seja, 7 homens cheios da presença
de Deus. Escolha 7 homens cheios da presença de Deus. Por qual motivo precisou de ter ali estes homens sendo escolhidos para o ministério de servir à congregação local? Servir, porque a palavra diácono quer dizer serviço, né? É servir ao templo, servir à congregação, servir à igreja, né? E aqui vai uma palavra, inclusive, também até para os nossos líderes, né? Que estão impondo a mão sobre as pessoas à torta e à direita, né? De qualquer forma, quando Paulo vai instruir o Timóteo a falar, não ponha precipitadamente a mão na cabeça de ninguém. Antes, com orações e súplicas, interceda a Deus. Veja se essa pessoa é idônea. Veja se essa pessoa realmente é crente primeiro, antes dela ser um diácono, antes dela ser uma diaconisa, né? Antes de ser presbítero, antes de ser evangelista, antes de ser pregador, antes de ser pastor. Veja se é crente, veja se está fincado mesmo. Veja que os apóstolos que aqui estão receberam uma queixa. Até então, quando a igreja ainda estava pequena, os apóstolos conseguiam dominar não só o ministério da palavra e do ensino, né, e a administração, quanto também as coisas menores. Só que a igreja, na primeira pregação de Pedro, quase 3.000. Na segunda, quase 5. Só aqui, em menos de 6 meses, a igreja de Jerusalém tinha quase 9.000 membros. Em menos de 6 meses. A igreja de Jerusalém tinha quase 9.000 membros. Fora aqueles membros que foram feitos pela igreja de Jerusalém indiretamente, por causa de Atos 2 mesmo, por causa da pregação que o Espírito Santo fez eles pregarem na língua do outro que estava ali como estrangeiro, por causa do turismo que a festa da Páscoa e 50 dias depois a festa do Pentecostes trazia turismo para dentro de Palestina. E esse povo que recebeu, que ouviu a mensagem do Evangelho na sua própria língua, foi levar este Evangelho para as suas terras, com certeza. Nós temos nos anais da história o Evangelho chegando ainda no 1º século, lá na África, no continente africano, na Etiópia. Veja bem, nós vamos ver isso com a pregação de um dos diáconos, Filipe, com o etíope lá que estava dentro da carruagem, que estava vindo do Egito, da Etiópia, da África, né? Continente africano, estava vindo da Etiópia para o evento em Jerusalém. Então ele já estava com o pergaminho de Isaías na mão, lendo. Ele já estava, isto implica dizer que o evangelho também tinha chegado lá na Etiópia. Tá ok? E só quem tinha pergaminho é quem tinha, de certa forma, condições financeiras. Então esse camarada, apesar de ser um eunuco, um escravo, né, lá da Etiópia, da rainha de Candace, né, apesar de ser um eunuco, um escravo, um serviçal, ele tinha todas as honrarias, né, de um filho, porque se escolhia alguns para poder ter esta ideia. Inclusive os escravos naquela época, tinha escravos que funcionavam quase como embaixadores, que às vezes o rei ou a rainha não podia ir e tinha um escravo de confiança que ficava naquilo que a gente pode aqui ser um pouco anacrônico agora, ficava na casa grande,
trabalhava na casa grande, né? Ou seja, próximo do rei, próximo da rainha, próximo do seu senhor, e ele tinha total confiança naquele escravo e dava honrarias até ele, tá ok? Então nós vemos isso inclusive com José, lá no Antigo Testamento, acontecendo isso. Um escravo prisioneiro que Faraó tem confiança nele e dá todo o reino na mão dele. Somente José, ele tinha a palavra de José valia apenas menos do que a de Faraó. O restante era José quem mandava. Então isso acontecia muito naquele tempo, tá? Não só no Antigo Testamento, mas também isso adentra ao Novo Testamento. Tá ok? Então nós vemos isso aí. A instituição dos diáconos, portanto, foi por causa de uma queixa que chegou até os apóstolos, dizendo, olha, as viúvas judias estão sendo mais bem tratadas do que as viúvas não judias, viúvas gentílicas. Então o negócio é o seguinte, vamos instituir os diáconos para servir a mesa, para servir estas coisas mais simples. Porque se a gente fica com as coisas maiores, né? Com as coisas mais difíceis, que é o ministério e a administração, ministério da palavra e a própria administração da igreja, eu ainda tenho que tomar conta dessas coisas menores. Vamos instituir alguém para poder cuidar destas coisas menores. E foi por esse motivo, né, que houve a instituição dos diáconos. E estes 7 diáconos que nós já mencionamos aí, que você encontra em Atos 6, versículo de número 5. Tá ok? E os apóstolos impuseram as mãos e levantaram, portanto, estes diáconos, porque a igreja estava crescendo e continuava crescendo. Portanto, nós temos aqui 2 diáconos destes que, de certa forma, ganharam um protagonismo maior do que os outros 5, né? São eles Estevão e Filipe. Então nós temos aí a história de Estevão em Atos dos Apóstolos 6, do 8 ao 15, né? Nós temos inclusive a pregação de Estevão. É um diácono, mas é um diácono que conhece Bíblia. É um diácono que sabe do que se trata Jesus, da onde Jesus veio. Ele não é um diácono aleatório, né? Não é uma pessoa que acabou de entrar na igreja com 3 meses, com 6 meses, já é um diácono, né? Ele estava ali servindo ao Senhor o tempo inteiro e conhecia da Torá, conhecia da Bíblia. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 7 inteiro, antes de Estevão ser aí considerado o primeiro mártir da história bíblica, né, dos cristãos, vamos botar assim, né, porque essa expressão cristão, ela só vai ter evidência a primeira vez em Atos 9, na igreja de Antioquia. Aí a primeira vez vai ser chamado cristão, tá ok? Mas para nós entendermos aqui, né, o primeiro mártir cristão foi Estevão. E nós temos Atos capítulo número 7. Depois desta investida que Herodes Agripa, né? Herodes Agripa vai matar Estevão, né? Vai matar Estevão. O povo, né, de certa forma, mata Estevão. Depois Herodes Agripa vai matar Tiago. Vai acontecer uma intensa perseguição. Aí já na dispersão do povo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo do 1 ao 4. O povo se dispersa, o povo de Deus se dispersa. Os 12 discípulos permanecem em Jerusalém, fortificando a igreja, mas a maioria foge para outros territórios. Filipe, por exemplo, vai para Samaria,
fica ali na Judéia, mas depois chega até Samaria. Nós temos aí esta evidência em Atos 8, do 4 ao 40. Depois ele vai pregar lá em Azoto, né? Porque Filipe vai falar isso que nós acabamos de dizer a respeito do eunuco, né? Da rainha de Candance, e ele vai ter um teletransporte até Azoto, prega em Azoto, que era uma antiga cidade. O Azoto, agora como província romana, né? Mas antes era o nome de Asdod. Era um local filisteu, né? Era um território filisteu, por nome de Asdod. Lembra disso? Onde ficava o templo lá de Dagon, né? O templo de Dagon lá em Asdod, uma das 5 cidades principais dos filisteus. E Filipe também vai pregar até Cesareia, onde Filipe morava. Inclusive nós temos esta referência em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8 e 9. Tá bom? Esse conceito do Filipe também é interessante, porque ali nos ensina muita coisa. Como é a história da igreja, como é o início da igreja, né? Ali também é, de certa forma, um livro não apenas histórico, mas é histórico doutrinário. Porque a gente precisa identificar o seguinte: como é que se faziam os batismos antigamente, no primeiro momento da igreja. Aqui em Filipe nós temos esta conotação, não só em Filipe, mas em todo o livro da Igreja de Cristo, o livro mais eclesiástico da Bíblia, Atos dos Apóstolos. Então nós temos que entender, né, justamente isso. Filipe vai pregar para o etíope, porque o etíope estava lendo o rolo de Isaías. Hoje nós sabemos que é capítulo 53, mas lá naquele tempo não tinha nem capítulo nem versículo, era o livro escrito em aramaico ou na língua hebraica, né, do povo de então, ou na língua grega, no Novo Testamento, que ainda estava sendo compilado, né, alguns escritos já estavam realizados, como o próprio livro de Gálatas, né, por exemplo, que foi escrito no ano 49, e aqui a gente está aqui por volta do ano 60 depois de Cristo. Então já tinha alguns escritos do Novo Testamento aparecendo. Os evangelhos de Jesus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, vão serem escritos praticamente no período de 62 a 65 depois de Cristo. Veja bem, quase 30 anos depois da ascensão de Jesus, que os evangelhos serão escritos. E aqui então está nos ensinando, né? Nos ensinando. Ele vai pregar para o etíope. Como é que eu vou saber o que está escrito aqui se não há quem me ensine? Então Filipe vai fazer questão de ensinar ao etíope o que ele estava pregando, e fala sobre Jesus ali, e fala assim: esse Jesus é aquele que morreu na cruz, é aquele que padeceu as suas dores, as suas enfermidades, foi esse mesmo que nós tínhamos ele aqui há pouco tempo em Jerusalém. Ele foi assunto aos céus e nos deixou aqui o Espírito Santo para estarmos então preparados para pregar. E ele estava passando pela terra, né? Pela cidade, e viu uma poça d'água no chão. Entenda isso. O próprio etíope fala assim: tem água ali, o que me impede de ser batizado? E Filipe vai responder a única coisa que o impediria. Porque isso aqui é muito sério. A única coisa que o impediria de descer as águas. Filipe vai responder: você crê em Jesus? E o etíope vai dizer: eu creio. Então nada te impede de ser batizado. Ou seja, qual é a evidência que precisa para se batizar nas águas? É crer que Jesus veio em carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou pelos nossos pecados e hoje está à destra de Deus Pai. Se o Espírito Santo
não falar e não impulsionar a esta pessoa a crer em Jesus, essa pessoa não pode ser batizada nas águas. Agora, se crê realmente que Jesus é teu único e suficiente Senhor e Salvador, creio, pode batizar, inclusive naquele mesmo momento, se quiser, se tiver condições, se puder, pode batizar naquele mesmo momento. Esta é a recomendação bíblica. Eu não estou falando de uma recomendação institucionalizada. Eu estou falando de uma recomendação puramente bíblica. E você quer o próprio livro de Atos dos Apóstolos está falando para a gente o seguinte, ó, os 3.000 convertidos foram batizados no mesmo momento, Atos 2:38. Os samaritanos em Atos 8:12, batizados no mesmo momento. Saulo de Tarso, assim que recebeu Jesus e creu nele, Atos dos Apóstolos 9:18 e 22:16. Cornélio, quando Pedro pregou para a família de Cornélio não foi apenas batizada no Espírito Santo, foram toda a família batizada nas águas na mesma hora que aceitou Jesus. Atos 10, 47 e 48. Lídia acabou de aceitar Jesus por intermédio do apóstolo Paulo, aleluia, em Atos dos Apóstolos 16:15, e foi batizado no mesmo instante. O carcereiro, em Atos dos Apóstolos 16:33, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ele foi batizado no mesmo instante. Os crentes de Corinto, que estão registrados em Atos 18:8, e também de Éfeso, que estão registrados em Atos 19:5, e paralelamente ligado a Romanos 6:4 e Colossenses 2:12, também foram batizados no mesmo instante, na mesma hora. Se a pessoa aceita Cristo agora, e se o pastor, o líder, o diácono, alguém que está responsável por aquela pessoa, por aquela alma, que acabou de ganhar aquela alma para Jesus. Porque Jesus falou o seguinte: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui nós está falando que o pastor local só ele deve batizar as pessoas nas águas, depois que passa por uma ideia de discipulado, que nós é que inventamos esse discipulado de 3 meses, de 6 meses, nós é que inventamos isso. Agora, você não pode confundir o cear, o participar da mesa com o batismo nas águas. Para batizar nas águas, precisa de nada, só creia. Agora, para cear, é preciso que haja um comprometimento, é preciso que você tenha comunhão com Deus e com os seus irmãos. Aí sim, aí depois do batismo nas águas, eu começo a discipular esse crente para que ele possa então participar da mesa dignamente, entender o que é a ceia do Senhor, e isso é contínuo. Isso é contínuo. O discipulado de Jesus demorou 3 anos para ele fazer 12 pessoas só. O discipulado de Jesus demorou 3 anos. Nem os 70 outros discípulos, a Bíblia não dá testemunho, mas nem todos os outros 70 permaneceram. Quem permaneceu? O colégio apostólico. O discipulado de Jesus, os 12. E mesmo assim, dos 12, um deu margem para Satanás, deu margem para o diabo e permitiu que ele traísse Jesus. Perdesse, inclusive, não somente o seu local dentro do colégio apostólico, como também o seu local dentro do céu, dentro do reino de Deus. Então essas são duas coisas distintas. Então, quem me impede de eu ser batizado? Ali tem água.
Aí Filipe vai responder, você crê? Porque é isso que te impediria. Você crê em Jesus? Creio, então nada te impede. Então agora, a instituição é que vai criando estes subterfúgios para deixar as coisas um pouco mais complexas, né? Um pouco mais complicadas. E aí, às vezes, nós fechamos a porta da salvação para algumas pessoas porque simplesmente ela não foi batizada nas águas. E quando Jesus diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas por que eu não fui batizado? Por causa disso e disso e disso. Em nenhum destes textos bíblicos, está a pergunta, você é casado? Você é solteiro? Você mora junto? Você faz isso? Você é aquilo? Não. Ele é batizado nas águas e logo em seguida ele começa o processo de ser crente. Logo em seguida, todas essas pessoas começam o processo de um verdadeiro discipulado. O verdadeiro discipulado é eu ensinar a pessoa a ser crente de verdade. É ser crente de verdade, é entender o processo da cruz, é entender o processo das renúncias, é entender o processo das abdicações. É isso que Filipe estava tentando mostrar para o etíope. Olha, você vai voltar para lá salvo. Você vai voltar para lá crente. Agora é o seguinte, quando tu voltar para lá, tu vai começar a evangelizar, tu vai começar a buscar a face do Senhor, tu vai começar a fazer aquilo que a Torá mandava, que era o que eles tinham antigamente, né, ainda, a Torá. Hoje nós temos o Novo Testamento tranquilo, mas o Novo Testamento no período do etíope, com Filipe, ainda estava em construção, em processo de construção. Tá ok? Então isso aí é simples de entender, tá? É simples de entender que depois do batismo eu preciso ensinar esta pessoa agora a tudo aquilo que pode atrapalhá-la de participar da ceia. E mesmo assim é pano para manga, hein? É pano para manga isso aí, esse conceito aí da ceia do Senhor e também do batismo nas águas. Porque tornou-se a força cultural e a força institucional tornou-se muito grande, né? E às vezes parece até que pela força institucionalizada na nossa mente, no campo das mentalidades, parece inclusive que a gente esteja falando até heresia, né? Num primeiro momento alguém vai dizer, caramba, esse cara professor aí tá meio doido. Mas é o que o texto está querendo dizer, o texto bíblico, meu. Tá? O texto bíblico diz isso. Você vai ler com calma, você vai reler, você vai visualizar novamente este vídeo, né? Você vai ver isto direitinho. Então isso é importante para a gente não cair em armadilhas e às vezes estarmos fechando portas da salvação para pessoas. Tá ok? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do 1 ao 30, a conversão de Saulo. Coisa linda, não é verdade? Nós todos já sabemos. A ideia é que Saulo é convertido. Entenda bem uma coisa, Saulo ele não foi trocado o nome dele. Não foi trocado o nome de Saulo, ele apenas ele preferiu usar o nome romano. Tá? Ele preferiu usar o nome romano, que é Paulo. Paulo é o nome romano. Saulo vem do radical Saul. Saul. Esse é o radical. E Saulo é o nome hebraico. Ele preferiu continuar usando o nome romano. Tá bom? Justamente por causa do seu objetivo também. O objetivo do apóstolo Paulo era pregar para os gentios. Nós vamos ver isso aqui. Era pregar para os gentios. Esse era o objetivo do apóstolo Paulo. Pregar para os gentios.
entender que os gentios também tinham um local de salvação, ok? De salvação. Atos dos Apóstolos 9, nós vamos ver que Saulo está vindo de Damasco, né? Com cartas na mão, e que o objetivo principal do apóstolo Paulo era de prender aqueles da seita ou do caminho, porque aqueles que eram seguidores de Cristo no primeiro século ainda eram chamados de seita e era chamado do caminho, hoje do caminho, ou apenas caminho. Então a carta que Paulo pede para ir em direção a Jerusalém, ele pega o caminho de Damasco em direção a Jerusalém, estava com cartas na mão para prender, encerrar na prisão aqueles justamente que estavam continuando a pregar esse Jesus. Paulo é fariseu, gente. Paulo é fariseu. Paulo é da tribo de Benjamim. Paulo conhece Bíblia. Só que na mente dele, aquele pessoal era de uma seita. Então na mente dele ele estava certo. Ele tinha que ir contra aquela seita. Só que o que ele não sabia era justamente que no meio do percurso alguém iria aparecer para ele. E o próprio Jesus queria aparecer para ele. Saulo, inclusive, né, era aquele camarada que estudou aos pés de Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Era como se fosse o reitor da faculdade, né? Reitor da universidade. Era o grande doutor, né? Naquele momento, nós temos aqui, inclusive em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, quer ver? Versículo de número 34, tá bom? Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei. Quem era Gamaliel? Doutor da lei. Por que ele era doutor da lei? As pessoas estudavam aos pés dele, inclusive Paulo. Estudou aos pés de Gamaliel. Venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. Ou seja, ele vai dar aqui um conselho de que era para deixar mesmo o povo, porque estavam atormentados com o que o anjo fez, livrando Pedro Pedro, os apóstolos da prisão, de maneira milagrosa e extraordinária. Eles estavam impressionados com aquilo e queriam cessar, parar logo aquilo. Então Gamaliel vai pegar a palavra e vai dizer, olha, já apareceu pra gente aqui tal de Judas, apareceu também um tal de Teudas, falando que era de Deus, eles sumiram. Então o meu conselho é o seguinte, deixa, porque se essa obra for de Deus, nós não queremos ir contra Deus. Agora, se ela não for de Deus, ela vai acabar por si só. Ela vai acabar por si só. Então, um conselho altamente plausível, né? E nós já temos 2000 anos de história em que este evangelho ainda não acabou. E nem vai acabar, porque foi de Deus. É de Deus, né? É de Deus este negócio. Então, a ideia é justamente essa. Paulo, na conversão de Paulo, é algo tão extraordinário, é tão lindo, que Deus vai aparecer para Ananias e vai dizer qual era o plano que Deus tinha para Saulo de Tarso. Qual era o plano que Deus tinha? Olha, levanta-te, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 11.
levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse ver. Versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Qual era o plano que Deus tinha para Saulo? Pegar Saulo de Tarso e ser o pregador dos gentios, pregador dos reis, pregador dos filhos de Israel, né? E isso foi o que o apóstolo Paulo tornou-se, né? Isso foi o que o apóstolo Paulo tornou-se. Tá ok? Então é aqui justamente que vai iniciar toda a trama do segundo personagem principal de Atos dos Apóstolos. Tá ok? O segundo personagem principal de Atos dos Apóstolos é Paulo, que ele aparece ali em Atos 7 com os despojos de Estevão na mão, mas depois ele só começa a aparecer em Atos 9, vindo com cartas na mão para poder prender os da seita, os do caminho. Só que no meio do percurso aparece para ele uma voz, o próprio Jesus fala com ele e, portanto, ele é chamado por Deus para ser o pregoeiro, um dos maiores pregadores do Evangelho. Glórias a Deus por isso, né? Glórias ao Senhor por esse motivo. Então nós sabemos aí que em Antioquia da Síria, ok? Os cristãos foram chamados assim pela primeira vez, Antioquia da Síria. Tá bom? A cidade que os cristãos foram chamados pela primeira vez como cristãos, seguidores de Cristo, cristãos. Nós temos ali, inclusive, Vamos rapidinho, gente. Eu sei que o tempo aí tá um pouco demorado e eu quero acreditar que você esteja até agora aí conosco, tá bom? Até agora aí conosco, visualizando, percebendo isso. Nós vamos falar um pouco, rapidinho, citando rapidamente algumas viagens do apóstolo Paulo, né? Porque a gente vai ver em Atos 9 mesmo, do 31 ao 43, ainda um pouco do vislumbre, e Atos 10, um pouco de Pedro, né? E termina praticamente um enredo todo do apóstolo Pedro, termina aqui em Atos 10. Tá? Depois só vai dar Paulo até o final de Atos Apóstolos, né? A gente termina Atos Apóstolos em Atos 28, né? Com Paulo preso, tá ok? Mas olha aqui, Atos 9, 31 e 43, Pedro vai para Jope e na cidade de Lida, né, cura Enéas e ressuscita Dorcas, né? Ou ainda Tabita, né? Viu o evangelho chegando até os gentios em Cesareia. Então Jesus, ele já sabia que Pedro iria ser uma espécie de pedra no sapato, né? Com relação a isso, com relação a esta visão do evangelho chegando até os gentios. E vai dar pano para manga essa questão do evangelho para os gentios, gente. Porque Pedro é um judeu ortodoxo. O que é ortodoxia? Ortodoxia, segundo o dicionário, o breve dicionário de teologia de Justo Gonzalez, que é o que eu mais uso, é o que eu gosto muito, apesar de ter o dicionário bíblico Wycliffe, né?
Eu gosto muito do dicionário do Justo Gonzalez. Ele vai dizer que ortodoxia é a doutrina correta. Para falar a verdade, ele está relacionado, essa palavra, a todos aqueles que estão a par dos 4 ou 7 concílios ecumênicos existentes até o dia de hoje. Que concílios são esses? Concílio de Jerusalém, concílio de Calcedônia, concílio de Cartago, concílio de Niceia, concílio de Florença, concílio de Roma, concílio de Trento. Então estes concílios foram reuniões, né, estabelecidas por homens, que até então eram homens de Deus, homens da Igreja Católica Apostólica Romana, que se reuniam para debaterem determinados assuntos. Com exceção do Concílio de Jerusalém, obviamente, que ainda não existia essa ideia romana propriamente dito, isso ainda é pano para manga, isso vai vir depois de Constantino, que aí vai ter luta, e mais luta para ver quem é o bispo da cidade maior, que dá mais ibope, que dá mais crescimento, e aí o bispo de Roma, como Roma era maior, né, a igreja maior, começou-se a ter uma proeminência maior, e ali começou a fincar leis e diretrizes para outras menores, até que a igreja que estava em Roma, na Itália, começa a ter mais importância, digamos assim. E aí fica um bispo acima dos outros bispos, ou seja, e aqui vira um papa, né? E o papado sai hoje do Vaticano e tudo mais. Essa história, mais ou menos, a gente não está falando sobre isso. Está falando sobre os concílios que foram estabelecidos durante a história da igreja para poder reunir e debater determinados assuntos, e quem está de acordo com estes assuntos, de certa forma, são chamados de ortodoxos, tá ok? São chamados de ortodoxos. É aquela famosa doutrina correta. Só que Justo Gonzalez vai dizer que, para falar a verdade, toda pessoa em religião e congregação traz para si o epíteto, ou seja, o título de ortodoxo, porque ele entende que a sua visão é a correta, ou seja, a sua doutrina é a certa, é a correta. Neste ponto, eu quero só frisar o conceito de doutrina correta para mostrar que Pedro era um judeu ortodoxo, no sentido de que ele entendia que este primeiro momento, aquilo que ele acreditava ser o correto, era o correto. Ou seja, a salvação vem dos judeus, a salvação vem dos judeus, a salvação vem dos judeus, e o fato de vir dos judeus, ele achava na mente dele que a salvação era exclusivista. A mente de Pedro e de muitos outros judeus era de fato exclusivista. Só que nós temos algumas parábolas do próprio Jesus, falando que Jesus viria também para outras pessoas. Nós temos a mulher Cirofenícia, que vai chegar até Jesus, indagando a ela acerca de sua filha, né? E a mulher, e Jesus vai dizer, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, uma metáfora dizendo que eu vim primeiro para os filhos, depois, né? Depois viria para outros povos. E a mulher fala assim, até o cachorrinho come das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Olha, nunca vi em Israel tamanha fé. Vai, tua filha tá curada. Então essa é uma ideia também, né? João 1,11 também vai dar uma ideia, vim para o que era meu, mas os meus não me receberam. Mas a todos quanto me receberem, quem eram os meus? Os meus ali, Jesus está falando dos judeus. Não tinha mais ninguém, eram os judeus. E os meus não me receberam, mas a todos quanto me receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós temos João capítulo 10, versículo 16. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, cabe a mim agregar estas,
e depois haverá um só rebanho, um só pastor. Então quais são as ovelhas que não eram do aprisco? Primeiro, que aprisco é? O aprisco é Israel. As ovelhas dos judeus. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Eu quero agregá-las. Tiago vai dizer isso depois. Paulo vai falar isso posteriormente. Nós fomos agregados, nós fomos enxertados na videira. Então este é o ponto elementar, né? Que Paulo vai bater e combater muito enfaticamente, inclusive em Atos dos Apóstolos capítulo 15. Né? Nós temos aí o próprio livro de Gálatas, é uma lambada, o livro de Romanos também é uma lambada em cima destas conceituações estritamente escriturísticas, apenas na lei pura. Tá ok? Está relacionado à lei pura. Então, Atos 10, Pedro pregando a Cornélio. Cornélio não é judeu, então Pedro já inicia lá, entende mais ou menos este propósito de Deus. A aprovação dos apóstolos, Atos 1, do 11, do 1 ao 18. Que aprovação foi essa? A aprovação dos apóstolos, nesse sentido, de justificar o batismo de Cornélio, porque Pedro foi lá, pregou para Cornélio. Olha como que o Espírito Santo de Deus faz. Pedro pregou para Cornélio, salvou Cornélio, batizou Cornélio no mesmo instante, ele foi batizado com o Espírito Santo também, e depois Pedro voltou para falar para os apóstolos. E agora que os apóstolos não aceitavam? Tiveram que reunir novamente ali. Atos 11, do 19 ao 26, a igreja ali em Antioquia, né? Que eu acabei de falar, que foi a primeira igreja, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia então, entre eles, alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então foi em Antioquia, Atos 1, 26, que eles foram chamados de crentes, e Barnabé pega Saulo de Tarso já para ir para Antioquia, tá? A igreja cresce tanto que Antioquia começa a ajudar a igreja de Jerusalém, a igreja mãe. Atos dos Apóstolos 1, do 27 ao 30. Daqui a pouco Herodes Antipas, Herodes Agripa, vai matar Tiago, Atos dos Apóstolos capítulo 12. Em Atos dos Apóstolos capítulos 13 e 14, mais enfaticamente nos anos 45 a 48 depois de Cristo, Paulo vai fazer a sua primeira viagem missionária e vai percorrer cerca de 480 quilômetros pregando o Evangelho. Nós não temos tempo hábil, tempo suficiente para falar aqui, mas você pode, se você não printou a tela aí, daquela forma que eu falei para você, você pode printar a tela aqui, que você vai ver a primeira e a segunda viagem de Paulo aqui neste mapa, tá bom? Vê se você consegue aí printar esta tela. Vou tentar chegar um pouco mais perto para que você tenha aí mais ou menos uma ideia, tá vendo? Uma ideia aí das cidades que Paulo apareceu, tá ok? E pregou. Nós não temos tempo
aí suficiente, mas vamos caminhando. Atos dos Apóstolos é muito extenso, é muita coisa mesmo para a gente poder trabalhar. Olha que eu estou passando, eu estou dando pinceladas apenas em muitos assuntos, tá bom? A primeira viagem de Paulo foi para a Galácia, tá? Por que Galácia? Porque ele vai para a Galácia do Sul. Entende isso? A primeira viagem de Paulo, primeira viagem vermelha, a primeira viagem de Paulo, ele vai para... ele sai de Antioquia da Síria e vai para a Galácia do Sul. Então ele passa pela ilha de Creta, Salamina, Pafos, vai adentrar aqui literalmente as 4 cidades da Galácia do Sul mais proeminentes, né? Antioquia da Pisídia, adianta mais um pouco, vai para Icônio, passa por Listra, passa por Derbe e volta todo este território até Antioquia da Síria, onde ele tem a base missionária, que é a igreja de Antioquia, tá? A base missionária. Então ele passa por Chipre, ali é uma ilha, onde tem Salamina e Pafos. Depois ele vai para a Galácia do Sul. A Galácia do Sul, que é a Galácia ali? Eram os povos gauleses, ali, europeus, que migraram para aquele território, tá? E fundaram aquilo que é chamado de Galácia. Por isso, os gauleses que migraram para aquele território. 4 cidades importantes: a Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Inclusive nós temos um material, né, que é uma apostila acerca da epístola de Paulo aos Gálatas, tá bom? Que ele escreveu por volta do ano 49 depois de Cristo. Ele escreveu por volta do ano 49 depois de Cristo. E eu falo mais minuciosamente acerca de quem foram os gauleses, quem são os gauleses, quem foram ali, onde está situado enfaticamente aquele território e tudo mais. Mas você pode aqui, mais uma vez, depois da cópia que você fez, você pode aqui, abrindo lá, né, o seu vídeo aí, e chegar mais perto para poder ver. Tá bom? Houve, portanto, depois da pregação do apóstolo Paulo aos gentios da Galácia, o concílio de Jerusalém, que foi mais ou menos no ano 49 a 50 depois de Cristo. Tá bom? Paulo vai chegar na Galácia no ano 45 a 48. Ele escreve aos Gálatas no ano 49. E o concílio de Jerusalém é no ano 50. 49 a 50, que está registrado em Atos 15, do 1 ao 35. Tá ok? E aí nós vamos passar para a segunda viagem missionária, que agora ele vai à Grécia, que está registrado nos anos 50 a 53 depois de Cristo, e que está registrado em Atos 15, 36 até Atos 18, 22. Nesse meio período aí, do Atos 15, 36 ao Atos 18, 22, estão registrado tudo aquilo que Paulo fez na sua segunda viagem missionária. Vamos lá, segunda viagem missionária de Paulo, no verde aqui, ó. Ele sai, portanto, mais uma vez de Antioquia da Síria, né, a sua base missionária, e vai passando, portanto, ali, por Tarso, ali na Cilícia. Ele vai mais uma vez em Derbe, ele passa ali no entorno ali da Ásia Menor, né, em Antioquia da Pisídia e Icônio também. Ele vai em direção agora a... vamos ver aqui. Isso, ele vai em direção aqui, ó, a continuação de Ásia. Ele vai a Dorileia, passando ali por Dorileia, por Adromício, e começa aqui, ó, a passar por Pérgamo, por Tiatira, por Sardes, né? Ele vai para lá, para Filipos, Neápolis, Anfípolis, Apolônia,
Tessalônica, Bereia, e vem descendo até Atenas, Corinto, Cencreia, Grécia, Esparta, Samos, Mileto, Cínico, Pátaro, e vai e descendo até Jope, Judeia, Jerusalém e Cesareia, tá? Ele faz todo este percurso aí. Na segunda viagem, ele vai se unir a Silas, Atos 15 e 40. João Marcos quer ir nessa segunda viagem, mas porque ele não quis ir na primeira, por causa da sua desistência em Atos 13, Paulo não deixa ele ir. Na cidade de Listra, Timóteo se une a Paulo, Atos 16, 1. Vai passar por Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto. E lá em Corinto, Áquila e Priscila se hospeda junto com Paulo e depois começa inclusive a ter o contato maior com o apóstolo Paulo, e abre uma igreja na sua própria casa, ok? Em que começa-se a falar de Áquila e Priscila. Depois da igreja começa-se a ser Priscila e Áquila, não só apenas pessoa proeminência cultural, social, porque alguns vão dizer, inclusive o próprio manual de Halley vai dizer que Priscila é uma proeminente mulher, rica, endinheirada e que tem, obviamente, influência na sociedade. E é por esse motivo também que Priscila é quem vai presidir a igreja que está na sua própria casa, registrada em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. Tá bom? Nós temos aí a viagem de Paulo a Jerusalém. Tem uma viagem de Paulo a Jerusalém, Atos 21, do 1 ao 16. Como a gente acabou de falar, ele vem, portanto, até Jerusalém para poder participar daquele concílio ali em Jerusalém, ok? E nós vamos observar Paulo em Jerusalém, dos capítulos 21, versículo 17 de Atos, até os capítulos 23, versículo 30, tá? Depois nós temos Paulo em Cesareia, Atos 21, 31, até Atos 26, 32. 2 anos ele passa em Cesareia, tá bom? 2 anos. E é aqui que ele vai ficar perante Félix, que é o governador da Palestina. Depois ele vai perante Festo, que é o substituto de Félix. Depois ele vai perante Agripa, que é o Herodes Agripa II, filho de Herodes Agripa I, que executou Tiago, neto de Herodes Antipas, que decapitou João Batista, e bisneto de Herodes o Grande, que mandou matar os meninos em Belém, no mesmo período do nascimento de Jesus, ok? A viagem de Paulo a Roma, nós temos aqui então, portanto, se eu só virar aqui, rapidinho, para que você possa printar aí, tá? Também, eu acho importante nós sabermos um pouco da história. Se caso você não tem aí o mapa, então você vai printar, dá uma chegada mais perto. Vou fazer isso para você, vamos ver se a gente consegue chegar aqui, ó, mais pertinho, para você visualizar um pouco mais, tá vendo? Ó, viagem de Paulo, 3ª e 4ª. Então eu tenho aqui, ó, 3ª viagem em vermelho. Tudo que está em vermelho, Paulo sai daqui, ó, de Cesareia. Olha aqui, ó. Tá vendo? Paulo sai de Cesareia, vai a Tiro, tá vendo? Passa direto, ele navega direto aqui pelo mar Mediterrâneo até a cidade de Lícia, né? E vai adentrando, passando por todo esse território que está em vermelho, ó. Éfeso, tá vendo, ó? Vou falar só que a Éfeso, Esmirna, alguns vão acreditar, inclusive, que Paulo é quem funda todas aquelas igrejas que João vai escrever a carta lá no livro do Apocalipse, capítulo 2 e 3.
Tá bom? Aqui, ó. Filipos novamente, Tessalônica, Bereia, passa por Atenas, Cencreia, Creta, né? Creta não, Cencreia, Corinto, aqui tudo é Grécia, né? Atenas aqui, e ele retorna e passa fazendo um apanhado, né? De tudo aquilo que ele tem feito, indo para as igrejas que ele já fundou, dando uma olhada, e termina, portanto, na Antioquia, da onde? Da Síria. Antioquia da Síria, tá vendo? Antioquia da Síria. Síria é Damasco, tá vendo? E a Síria é Nínive. Então não confunda não. Síria, capital Damasco. A Síria é Nínive. Tá bom? Então nós temos aqui, ó. Ele vai em Roma. Aqui, ó. Na quarta viagem. Tá vendo? Na quarta viagem do apóstolo Paulo, ele vai em Roma. Lembra que a gente está na terceira e quarta aqui. Então a quarta é verde. Ele vai na cidade de Roma. Ele vai em Malta. Tá vendo? Que é uma ilhazinha também no mar Mediterrâneo. Ele pega aqui em Malta. Tá? Ele passa por Siracusa, né? Mas ele vai direto para Roma lá. Braça de Ápio e finaliza em Roma. Tá vendo? Ele vai direto. E logo em seguida, alguns vão dizer, portanto, que ele vai falecer, ele vai morrer pelo imperador Nero. Quem diz isso é Eusébio de Cesareia. Ele vai falecer pelo imperador Nero lá na cidade de Roma mesmo, né? Ele vai falecer em Roma, porque ele estava ali em prisão. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, 16 ao 31. Tá ok? E a gente tem aqui mais ou menos, que eu tirei do Manual Bíblico de Haller, a ideia de Paulo depois de Atos dos Apóstolos. Paulo após Atos dos Apóstolos. Então, foi absolvido por volta de 61 ou 62 depois de Cristo, e sua intenção era continuar a viagem até a Espanha. Ele, apesar de ir para a Europa, ele não chegou à Espanha, ele foi à Grécia, né? Ele foi à Grécia, ele foi à Itália, mas ele não foi à Espanha. Mas a tradição diz que ele faz uma quarta viagem missionária, acabamos de ver, entre o ano 63 e 67 depois de Cristo, que foi a segunda tradição. Ele consegue ir à Espanha, à Grécia, à Ásia Menor. Foi preso novamente e decapitado no ano 67 pelo imperador romano Nero. Seu ministério durou cerca de 30 longos anos, ok? 30 anos foi o ministério do apóstolo Paulo, e obviamente junto com o apóstolo Paulo terminaria ali a história de Atos dos Apóstolos, tá? Termina a história de Atos dos Apóstolos junto com o apóstolo Paulo, ok? Então nós temos aí muitos pontos, né? Deixa eu pegar aqui. Então nós temos muitos pontos aí importantes. Nós falamos de bastante coisa. Nós falamos aí qual era a ideia de Filipe, né, com o seu ministério. Nós falamos quem foi Gamaliel. Nós falamos aí o objetivo de Saulo em partir para Damasco. Nós falamos o plano de Deus para a vida de Saulo. Nós falamos aí em qual cidade foram chamados primeira vez os apóstolos, né? Nós chegamos aí a observar muitos outros assuntos, né? Os concílios, qual é a ideia, qual é o assunto principal do concílio de Atos 15, para debater quais assuntos, né? Nós falamos aí sobre os assuntos aí, principalmente da circuncisão, da aceitação dos gentios também. Será que os gentios para circuncidar? Não é? São essas coisas, né, que foram faladas, ou seja, muitos pontos importantes nós falamos aí nesta aula. Eu quero acreditar que, apesar de ter sido um pouco, né, denso aí para você ouvir, né, e assistir, eu quero acreditar que foi de grande valia para a sua vida, para a minha vida também. Nós aprendemos um pouco mais sobre esta história, sobre estas histórias, e principalmente a história da
igreja, ok? Peço a você humildemente que você vá em um dos nossos vídeos, lá no comecinho dos vídeos, se você apertar vídeos no seu smartphone, ele vai te dar todos os nossos vídeos, todos os nossos 83 vídeos, né, que temos aqui neste canal. Você vai lá embaixo, nós temos a história da igreja, nós temos, eu acho aqui, uma trilogia, né, de vídeos, né? Nós temos 3 vídeos falando sobre a história da igreja. Para quem gostou, aguçou a ideia, são pouco tempo, né? Um tem 40 minutos, outros tem 30 e pouco, outro tem 50. Rapidinho você vê a história da igreja. Aí sim nós falamos sobre a história como historiador, né? Digamos assim. A gente fala sobre a história secular, a história de Constantino, falamos sobre a Idade Média, Idade Moderna, a Idade Antiga, nós falamos sobre o período escolástica, a patrística, a Reforma Protestante, nós falamos sobre aí como é que se deu o início das denominações, né? Nós falamos sobre tudo isso, tá aí em algum vídeo aí embaixo, é só você procurar que nós estaremos aí com certeza alegres pela sua visualização, pelo seu compartilhamento aí também, pela sua inscrição neste canal. Inscreva-se, compartilha, comenta, curta, ative o sininho das notificações. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela sua vida por estar aqui até agora. Se você vai compartilhar este vídeo é porque você esteve aqui até este presente momento. Nos ajuda aí assistindo esse vídeo até o final, em nome de Jesus, ok? Deus abençoe sua vida. O canal é Galardoar de Ensino e hoje você participou de mais um aulão para o Instituto Bíblico Ebenezer, extensão Valverde, né? E outras extensões também que estarão disponíveis aí para a glória de Deus. E você viu Atos dos Apóstolos. Deus abençoe sua vida. Canal é Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você.